seja bem-vindo a mais um Docket Talks. Hoje vamos falar sobre como a tecnologia está revolucionando o mercado de consórcios, trazendo mais eficiência, agilidade e escalabilidade para as administradoras do setor. Os consórcios têm se destacado como uma alternativa de crédito cada vez mais utilizada pelos brasileiros. Em 2024, o sistema de consórcios alcançou números recordes, com 11 milhões de participantes ativos, representando um aumento de quase 9% em relação ao ano anterior. As adesões cresceram 7,4%, totalizando cerca de 4 milhões de cotas vendidas, e os créditos comercializados ultrapassaram mais de 300 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Neste cenário, como podemos tornar os processos mais ágeis e estratégicos? Como a tecnologia pode impactar diretamente a experiência do cliente e o tempo de resposta das operações? É isso que a gente vai explorar hoje. E para falar com a gente sobre esse segmento e tendências, a gente está aqui hoje com o Eric Habermann, que é o Head de Vendas da Docket. Muito bom ter você por aqui hoje. Eu que agradeço, Elisa. Prazer poder contribuir um pouco aqui sobre como a Docket auxilia o setor de consórcios. Eric, a gente sabe que o mercado de consórcios, ele ainda é bastante burocrático, moroso, enfim. Como é que você vê esse cenário e como é que você consegue encaixar ali novas tendências, tecnologias para o mercado de consórcios? Eu acho que o consórcio está vindo numa transformação, né? Assim como os bancos já passaram por essa primeira transformação, de deixar a jornada do cliente cada vez mais confortável e mais digital. Então, acho que é aí que entra a Docket, né? A Docket entra em deixar o cliente mais confortável. Em que sentido? Ao invés da administradora de consórcio deixar o cliente trazer essa documentação, através da Docket, em poucos cliques, a administradora pode falar: olha, cliente, fica tranquilo que toda a documentação necessária para você ser contemplado no consórcio, a gente tem uma ferramenta aqui, uma tecnologia, que é a tecnologia da Docket, para pegar essa documentação e deixar o processo mais ágil e mais confortável para o cliente final. E isso, além de deixar o processo mais ágil, ainda aumenta o NPS, né? A satisfação do cliente em ser atendido por aquela administradora. Então, hoje, de modo geral, a maior parte dos consórcios faz essa solicitação diretamente para o cliente. Exato. E aí a gente tem ali um lead time grande. Você tem estimativa de quanto é esse lead time hoje? Sim. O que acontece? Hoje, sem a Docket, as administradoras conseguem pegar esse documento de 3 maneiras, né? A maioria delas deixa o cliente final trazer esse documento. Perfeito. E aí causa essa fricção, né? Às vezes ele nem sabe onde ir atrás do documento, ou não tem tempo para ir no cartório, né? Ou a administradora terceiriza isso para um escritório, que também o escritório vai fazer com um tempo muito mais longo ali, né? Porque ele não usa tecnologia, ele vai fazer uma solicitação manual e ainda vai cobrar honorários ali, né? Um terceiro. Ou a terceira maneira é fazer internamente, e aí você não consegue trazer escala, né? Tem um cliente nosso, o consórcio Remasa, que ele fazia um pouco de cada. Ele fazia uma parte com o cliente deixando trazer o documento e uma parte com o terceiro. E aí, além dele não oferecer esse conforto para o cliente, ele também acabava tendo um lead time maior. Ele demorava cerca de 25 dias. E agora, ele centralizou tudo na Docket, em poucos cliques, ele já pega todo o checklist de documentação, traz essa agilidade, então caiu de 25 dias para 10 dias a operação, e ainda ele traz esse conforto do cliente não ter que parar o tempo dele para ir no cartório, pegar um documento, ele simplesmente fala: olha, fica tranquilo que aqui no consórcio Remasa a gente pega a documentação para você. E aí, quando a gente está falando aqui com a audiência que nos assiste, né, que quer fazer a contratação, a gente está falando exatamente do momento em que a pessoa ali é contemplada, certo? Sim. Então, é nesse momento que a documentação entra. Exato. O que acontece? Quando a pessoa se interessa pelo consórcio, ela procura a administradora, ela consegue contratar rapidamente. Quando ela vai ser contemplada, aí ela vai ter que começar a apresentar essa documentação. Então, se é um consórcio de imóvel, ela vai ter que apresentar a matrícula do imóvel. Junto a isso, a administradora vai fazer uma due diligence, né? Uma investigação daquela pessoa contemplada. Então, vai analisar se a pessoa tem alguma certidão positiva, algum problema de protesto, se o Serasa dela, o score Serasa dela está ok para ela ser contemplada, né? Porque se a administradora não faz essa investigação, a partir do momento que ela cede a carta de crédito, ela está tomando o risco daquela operação. Perfeito. Eric, hoje a gente está falando de um mercado
que é o mercado de nicho aqui, os consórcios, né? Você tem uma ideia de quanto que essas operações movimentam no Brasil, os volumes que a gente está falando aqui dentro do mercado de consórcio? Sim, sim. O ano passado o consórcio girou mais de 300 bilhões de reais e segundo a ABAC, pelo menos no consórcio imobiliário, deve crescer pelo menos 20% agora em 2025. E aí, com esse crescimento que a gente já vê até com tendência esse ano, né, de uma maneira mais significativa, com certeza você adotar novas tecnologias tira muito desse lead time e a gente consegue aí acelerar essa esteira e, obviamente, economia gira muito mais rápido. Hoje a gente está falando de um universo de clientes na Docket de quantos dentro desse segmento, Eric? Hoje nós já temos mais de 10 clientes de consórcio, né, administradores de consórcio. E como é que essas empresas utilizam a Docket? Nessa primeira etapa, né, onde eu comentei, de tirar essa fricção de deixar o cliente trazer, ou ter um trabalho interno, ou terceirizar, e também numa segunda etapa, quando esses documentos chegam, né, através da plataforma da Docket, nós temos uma inteligência artificial que transforma esse documento num relatório. Então, ao invés dos analistas internos terem que ficar um tempão ali analisando uma matrícula de imóvel, por exemplo, para identificar se tem gravame, quem que é o proprietário atual, a nossa inteligência artificial já vai trazer na tela se tem gravame aberto, quem que é o proprietário atual, descritivo e assim por diante. Então, agiliza a tomada de decisão em cima daquele documento também. Aí você comentou, você trouxe o caso da Remasa especificamente, Sim. né? Dos 25 para os 15 dias, 10 dias ali que eles tiveram de ganho operacional. E a gente sabe que eles tiveram também um ganho estratégico de time. Acho que dá para a gente trazer isso também para quem está nos assistindo, né? Que além de você conseguir reduzir ali o lead time na ponta, o seu time consegue ter muito mais eficiência na ponta ali no final do dia, né? Do nosso cliente. Porque o esforço de trazer um documento ou trazer 200 documentos é o mesmo. Então, em poucos cliques, eu consigo trazer toda essa documentação e analisar vários documentos ao mesmo tempo também através da inteligência artificial. Então, isso vira uma ferramenta poderosíssima na mão de cada analista, porque assim ele ganha tempo e ao invés de um dia, talvez ele analisar 10 operações, ele vai conseguir analisar 20, 30 e assim por diante. O que eu acho interessante aqui para a gente trazer especificamente dos consórcios é que a gente está, querendo ou não, ditando um novo padrão para esse tipo de operação, especificamente ali nos consórcios, né? Fala um pouquinho sobre isso, Eric. Eu acho que a Docket está ajudando a mudar a cultura desse setor, né? Porque pensa o seguinte, antes da Docket, as empresas não tinham essa facilidade de entender como é que isso poderia ajudar a melhorar o relacionamento com o cliente. Então, a gente pega alguns casos aqui, de alguns clientes da Docket, que mostra, por exemplo, um áudio de um cliente falando: caramba, eu não tenho tempo para parar para ir atrás da documentação, vocês têm que fazer isso por mim. Então, quando a Docket entra, né, ela soluciona exatamente esse problema. Ela dá esse conforto para o cliente e também dá o conforto interno, através da inteligência artificial, dos analistas analisarem os documentos mais rápido. E quando a gente está falando do tipo de documento, né, a gente está falando aqui de certidão de matrícula de imóvel, quais outros que a gente hoje está colocando nessa esteira para análise via inteligência artificial? Perfeito. Bom, a Docket está conectada em todos os órgãos, né? Então, todos os documentos públicos emitidos por esses órgãos, vocês conseguem solicitar pela Docket, né? Os clientes, nesse caso. Então, além da matrícula de imóvel, pode ser um contrato social, né? Nós estamos conectados em todas as juntas comerciais. Além disso, a nossa inteligência artificial já vai analisar o contrato social também, vai trazer a contribuição por sócio e outras informações. Nós podemos analisar as CNDs, para que os analistas não tenham que ficar abrindo uma por uma para ver se está positivo ou negativo, então já traz ali na tela, então ganha esse tempo de análise também, entre outros documentos. Eric, você falou um pouco aqui para a gente dessa questão da emissão dos documentos, né, que a gente faz hoje via a funcionalidade Hub da Docket. Sobre essa funcionalidade específica, eu queria que você trouxesse para a gente também, para quem está nos assistindo, quais outros atributos são interessantes para esse mercado de consórcios e que pode gerar tempo e produtividade para todo o time, para a empresa no final do dia. Perfeito. Posso citar várias aqui, tá, Elisa? Uma delas é que a Docket, dentro da plataforma Hub, já vai trazer toda essa organização dos pedidos, né, das contemplações nesse caso, então vai vir separada por CPF, por CNPJ, todos os documentos ali separadinhos, né. Tem algumas funcionalidades que a gente consegue habilitar na plataforma, por exemplo, a funcionalidade de recorrência. As administradoras de consórcio, elas possuem representantes e periodicamente ela precisa ficar analisando como é que está toda a vida daquele representante, né, se ele pode exercer aquele trabalho. Então tem que ficar puxando algumas CNDs
a cada 30, 60 dias. Então, através dessa funcionalidade, você pode montar um checklist ali para avaliar os representantes e a cada 30 dias a plataforma vai trazer essas certidões atualizadas para mostrar se aquele representante ainda está apto a trabalhar e representar aquela marca. Temos outras funcionalidades, por exemplo, o centro de custo, né? Então eu consigo separar em vários centros de custos diferentes, né? Para separar todas as operações ou os departamentos daquela administradora. Então, por exemplo, eu posso separar um centro de custo para contemplação de imóvel, outro centro de custo para contemplação de um crédito agro e assim por diante. E aí, na hora que o financeiro vai fazer o pagamento, a Doct consegue separar em mais de uma nota fiscal, se for necessário, desmembrando cada centro de custo. Uma outra funcionalidade muito interessante, a gente consegue separar por grupos e usuários. Então, dentro da Doct, a plataforma fica centralizada, mas você pode separar em pastas dentro do Hub, né? Para que um grupo não veja a documentação do outro, para que você saiba qual usuário fez aquela operação, se ele fez o download do documento ou não. Então a Doct traz toda essa organização e facilita até para um processo de auditoria que a administradora possa fazer ao longo do ano. Perfeito. Eric, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, queria que você trouxesse também um panorama aqui de tendências para esse mercado, o que você já está vendo aqui, como que a Doct se encaixa nesse novo segmento que a gente começou a atuar recentemente, né? O setor de consórcio está crescendo ano após ano, principalmente com o aumento da taxa Selic, né? Então as empresas sabem disso, que as pessoas vão começar a procurar mais o consórcio para fugir do juro alto baseado em Selic, né? Que são os financiamentos e outras linhas de crédito. Então, sabendo disso, com esse crescimento exponencial pela frente, as empresas vão focar em deixar essa jornada cada vez mais digital e cada vez mais confortável para o cliente. Então, a Doct entra perfeitamente, porque além de deixar a jornada mais confortável, vai deixar tudo digital e vai trazer insights e estatísticas através dos nossos relatórios para que essas empresas consigam ir direcionando essas operações de maneira inteligente e crescer onde realmente tem potencial. Eric, muito obrigada pela sua participação aqui no Doct Talks especial de consórcio. Eu que agradeço a participação, Elisa. Foi um prazer bater um papo aqui sobre como a Doct consegue auxiliar esse setor. Como eu comentei no começo, né? Nós já atendemos mais de 10 administradoras atualmente e estamos preparados para atender outras 10, 20, 30. Então, qualquer empresa de consórcio que ficou interessada, ficou curioso para entender como a gente auxilia as empresas, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Muito obrigada, Eric. Para você que está assistindo esse Doct Talks e quer saber mais sobre como a Doct pode otimizar a jornada da sua empresa, acesse www.doct.com.br ou siga a gente, como o Eric falou, nas redes sociais. Eu espero você no próximo Doct Talks. Até mais! Tchau, pessoal!